Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Super Portista. Uma vez mais, estamos em direto na página Super Portista do Facebook, Twitter e também no YouTube. Podem acompanhar aqui este direto, esta antevisão do jogo da Taça de Portugal entre o Futebol do Porto e o Sporting Clube de Braga. Vamos ter daqui a pouco connosco aqui, uma vez mais, Nuno Neto, Telmo Lopes, Paulo Bizarro, e hoje temos um convidado especial que daqui a pouco também vou apresentar, que se vai juntar a nós nesta antevisão. Antes disso, dizer-vos que hoje vamos ter também aqui na página Super Portista, Portal dos Dragões e Rádio Portuense, o relato de Luís Mesquita e David Guimarães, também para acompanhar esse jogo em direto, e depois, mais tarde, vamos ter aqui o rescaldo do jogo através da análise à moda do Porto, através do Dragão Autêntico, aqui também na página Super Portista. Portanto, fiquem por aí, vão acompanhando aqui as publicações da página Super Portista e também partilhando para chegarmos a todos os portistas. Dizer-vos também que podem aqui comentar e estar aqui connosco à conversa através do vosso comentário e podem até colocar perguntas se quiserem. Depois vamos também lançar aqui ainda durante a emissão o 11 inicial do Futebol do Porto e, portanto, podem participar connosco aqui nesta conversa feita por portistas. Eu vou selecionando aqui os melhores comentários para também juntar aqui à conversa. Vou então selecionar aqui já o Nuno Neto, o Telmo Lopes, o Paulo Bizarro e o nosso convidado de hoje, Ricardo Barbosa, que se calhar vou começar precisamente por ele, que está aqui na qualidade de adepto, mas é o presidente da Casa do Futebol do Porto de Viana do Castelo e, portanto, Ricardo Barbosa, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao dia de jogo. É um prazer tê-lo aqui connosco e começo antes de irmos já à análise ao jogo e também saber a sua opinião e qual é a perspectiva que tem para este jogo, perguntando-lhe como é também o facto de gerir uma casa do Futebol do Porto, como é que é vivido o portismo aí em Viana do Castelo. Muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar os colegas de painel, agradecer ao Bruno Garcia o convite que me foi endereçado e dizer que há 22 anos que estou à frente da Casa do Futebol do Porto de Viana do Castelo, com momentos melhores, com momentos mais difíceis, mas é totalmente diferente viver o portismo, acompanhar os jogos no nosso espaço, num espaço azul e branco, onde todos puxam para o mesmo lado e onde é evidente que a nossa equipa, transformamos esses momentos em que a nossa equipa fica acima de tudo e estamos todos focados nas vitórias, que felizmente têm sido muitas ao longo destes anos. Eu já vou aqui colocar também o Paulo Bizarro. Nós costumamos começar sempre este dia de jogo olhando para memórias passadas entre os jogos em que o Futebol do Porto participa. Hoje voltamos a ter um Braga que começa a ser uma tarefa também difícil para o Paulo Bizarro, uma vez que vamos jogar muitas vezes, temos jogado muitas vezes ultimamente com o Braga. De qualquer das formas, eu gostava de lhe perguntar a si, Ricardo Barbosa, se tem alguma recordação de algum jogo entre o Futebol do Porto e o Sporting Clube de Braga, quer em Braga, quer no Dragão ou no Estádio das Antas. Não sei se tem alguma recordação ou não. Sim, não tenho recordações, tenho muitas, porque acompanhei vários jogos entre o Futebol Clube do Porto e o Braga, mas não tenho assim nenhum momento que recorde. Em especial. Talvez o momento mais marcante terá sido naquele jogo em que houve aquela expulsão injusta do nosso jogador e aquela lesão grave do jogador do Braga. Talvez fosse o momento mais marcante destes jogos entre as duas equipas. Muito bem. Eu vou então, proponho agora aqui, lançar aqui o vídeo que o Paulo Bizarro sugeriu para este jogo e pedi agora aqui ao Paulo Bizarro que nos comentasse de que é que serve, de que é que se dirige este vídeo. Paulo. Primeiro, bem, eu aproveito desde já para dar as boas noites ou a boa tarde. Estamos aqui no intermédio entre a tarde e a noite. Boa noite, essa é sempre a mesma questão, não é? Boa tarde, boa noite.
a todos que nos estão a seguir nas diferentes plataformas do Superportista e também dar as boas-vindas ao Ricardo Barbosa a este convívio entre nós. Este jogo, felizmente, não é difícil encontrar jogos do Futebol Clube Porto, porque nós estamos quase sempre em todas as competições e, portanto, acabamos por ter como adversários todas as equipas. É verdade que nos últimos tempos este é o terceiro jogo contra o Sporting de Braga, mas encontramos sempre alguma coisa para recordar. E como estamos no âmbito da Taça de Portugal, eu trago aqui um jogo disputado na segunda eliminatória para nós. Como sabe, as equipas da Primeira Liga entram mais tarde, da época 99-2000, em que terminamos vencendo a Taça de Portugal, e esta eliminatória no Estádio das Antas contra o Braga. Vemos aqui um grande golo do Barroso, que já o tivemos aqui connosco a acompanhar e a fazer um pré-match também num destes jogos com o Braga, e em que nós vencemos concludentemente por 4-1, com um golo de cabeça do Cheinho e outro do Jardel, com duas excelentes trivelas do Drulovic, e depois na segunda parte matamos completamente o jogo com dois golos do Cleiton. Este é o terceiro, e depois o quarto também é de cabeça e a bola entra junto ao poste em baixo, e portanto aquilo que nós esperamos, é verdade que nós sabemos que isto era um Braga muito distante do Braga que hoje existe, mas não deixa de ser um sinal de que contra o Braga nós podemos perfeitamente passar o jogo sem nenhum problema, e se eu não me engano, historicamente nós nos últimos, 30 ou 40 anos, das 5 ou 6 vezes que jogamos com o Braga, só uma vez é que fomos eliminados, que foi naquela fatídica época em que tínhamos o Otávio Machado, treinador, que até julgo que terá sido o último jogo dele no comando do Futebol Clube do Porto. Ricardo Barbosa, lembra-se deste jogo? Não sei se recorda deste jogo, se tem alguma memória deste jogo. Não tenho assim memória específica deste jogo, não. Lembro-me do Barroso jogar no Porto, sem dúvida. Lembro-me desse enorme jogador que de nome Jardel, Mário Jardel. Aqui estava no Braga, não era? Era o que estava a dizer o Paulo Bizarro, não é? Estamos a ver agora aqui o gol dele. Sim, mas como falaram do Barroso, lembro que ele também passou, passou pelo Futebol Clube do Porto. Mas tenho recordações sempre de um Braga que faz sempre, habitualmente, bons jogos contra o Futebol Clube do Porto, que é sempre um adversário a levar muito a sério. Tal como hoje, penso que teremos que o fazer para conseguirmos superar este Braga. Muito bem. Vou então aqui lançar, não sei se o Neto tinha selecionado também o jogo, eu não o trouxe para aqui, por causa das imagens, não consegui trazer. Qual era o jogo que tinhas selecionado, Neto? Não sei se queres aqui recordar esse jogo. Foi aquele jogo, sinceramente não me lembro da época, em que o Nuno Espírito Santo era o nosso treinador, e foi o Rui Pedro que marcou o gol aos 94 ou 95 minutos. Pronto, conforme tu disseste, já começa a ser taça, não é? Esse também foi para o campeonato. Não, campeonato. Começa a ser um bocado difícil nós também estarmos a escolher assim em algum momento. Eu lembro desse momento, porque foi um golo mesmo a terminar, e foi a loucura total no estádio. Desde já agora agradecer ao Sr. Ricardo Barbosa por ter aceito o convite, e gostaria também, se vocês se me permitirem, visto que faz parte do futebol, e acho que das coisas mais bonitas que os clubes têm e mais sui generis são os hinos. Gostaria de dar as condolências à família da Dona Maria José Valério, que faleceu hoje. Sabemos que é a cantora do hino do Sporting, mas fica aqui os meus cumprimentos também. Muito bem. Telmo, vou começar por ti agora, para entrarmos aqui na análise do jogo com o Braga. O que é que esperas para este jogo, sendo que na memória está aqueles 2 jogos recentes, não é? Que o Porto empatou em Braga. Então, boa tarde a todos. Um especial cumprimento ao Sr. Ricardo Barbosa, que é o nosso convidado. Espero que possa estar cá mais vezes. E depois um abraço a todos vocês,
Bruno, Nuno e Paulo. Pronto, análise. Vamos aqui fazer a terceira análise, não é? Num espaço de pouco tempo do Braga. São 2 adversários, obviamente, que já se conhecem muito bem de uma ponta à outra. Já toda a gente sabe como é que o Porto joga, toda a gente sabe como é que o Braga joga. Se nos recordarmos nos outros 2 jogos que tivemos com o Braga, não vou estar a falar de arbitragem, porque também nem é o tema que eu gosto mais, mas o Porto foi sempre amplamente superior a jogar com 11. Foi muito superior, até diria, ao Braga a jogar com 11. Pronto, e teve muito perto de ganhar os 2 jogos. Não ganhou pelas incidências que já sabemos, não vale a pena estar a falar, mas o que era importante era relevar esta parte, que 11 contra 11 o Porto conseguiu ser sempre muito superior a um adversário que é muito competente e que tem muita capacidade e muita qualidade, até pelo facto que neste momento, infelizmente para nós, mas está à nossa frente no campeonato. Portanto, o que eu espero para hoje é um jogo parecido aos outros no que é o seu contexto, no que é a sua dificuldade e no que é o seu equilíbro, se calhar nos primeiros minutos, aqui com o plus que vai ser um jogo, não é que os outros não fossem, mas pelo menos o do campeonato era, mas o jogo da primeira mão ainda tinha alguma nuance de ser um jogo de primeira mão, portanto não é um jogo, digamos, embora fosse muito importante, não era um jogo decisivo. Este é claramente decisivo, como toda a gente percebe, é o acesso a uma final, é uma segunda mão. O Porto joga em casa, portanto, se o Porto conseguiu ser amplamente superior contra o Braga jogando fora, acredito que isso vai acontecer em casa também. E o que eu espero hoje do Porto é isso, é que faça um bom jogo, muito na ótica do que fez em Braga, se calhar um pouco mais agressivo do ponto de vista ofensivo do que fez com o Sporting na primeira parte, que foi um jogo que eu não gostei tanto da primeira parte. Na segunda é verdade que fomos bastante superiores e podíamos ter ganho, mas acho que poderíamos ter começado isso na primeira parte, porque nós aqui tínhamos a desvantagem, mas pronto, percebo que também havia sempre aquele receio de encaixar um golo ou que pudesse mudar o jogo, mas é isso, o Porto joga em casa, é um acesso a uma final. O Porto é o atual detentor do título da Taça de Portugal. Temos que ser coerentes e dizer que o campeonato cada vez está mais longe, portanto, embora não se possa contentar com troféus de segunda nomeada, mas neste momento temos que ser realistas, é lutar para garantir o segundo lugar, que é o mínimo dos mínimos, tentar ainda uma perseguição ao primeiro lugar e ver até onde é que dá alguma escorradela do Sporting e ganhar a taça. E para ganhar a taça temos que estar na final, portanto temos que ganhar hoje, e é o que eu espero. Uma entrada forte, uma entrada ao nível do que o Porto fez, por exemplo, contra a Juventus, onde entrou sem medo, onde entrou bastante descomplexado e bastante agressivo do ponto de vista ofensivo. E é o que eu espero hoje. Concordam com o Sérgio Conceição, que disse que o Braga, que em termos ofensivos, que é a melhor equipa no campeonato a jogar? Eu gostava até, o Neto está-se a rir, se calhar perguntava aqui ao Neto. Se eu concordo? Sim. Nós, falando abertamente, nós sabemos que no fim do jogo, o segundo jogo que nós fizemos em Braga, o Sérgio mandou aquelas bocas ao treinador do Braga, dizendo que 11 contra 11 levavas 4 ou 5. Não é? Pronto. Obviamente que ele depois, passado poucos minutos, acho que foi ao balneário pedir desculpa, porque mesmo que se sinta isso, não é bonito de se dizer. E pronto. E é certo que a conferência de imprensa de ontem do nosso treinador foi também para pôr um bocadinho de água na fervura e tal, para nós não nos relembrarmos, ou principalmente para a comunicação social não se relembrar dessa situação. E então quis parecer um bocado mais bonito. É certo que nós vamos em terceiro no campeonato, vamos atrás do Braga. Eu acho que o Braga, em ataque organizado, até poderá ser, se não for a melhor, está entre as 2, 3 melhores equipas nesse fator em Portugal. Mas eu concordo, eu acho é que o Porto é bem melhor em transição e em contra-transição. E em ataque organizado, acho que está muito equivalente ao Braga.
Portanto, acho que foi mais por aí, foi para parecer bonito, e obviamente que acredito que ele depois chegou ao balneário e disse ao jogador: pá, vocês não vejam a conferência de imprensa que eu dei, esqueçam tudo aquilo que eu disse, porque é para ir para cima dele e vamos, e é para os reter. Eu, relativamente a este jogo, eu acho que vai ser um confronto tático muito, muito interessante. As duas equipas conhecem-se muito bem. O Braga joga muito em função do posicionamento do francês. Vamos ver se ele vai iniciar o jogo numa situação mais ofensiva, porque nós sabemos que o Braga é a equipa que está obrigada a ganhar, não é? Acho que se nós taparmos duas peças fundamentais, acho que o jogo vai ser igual àqueles que foi em Braga. Porto a dominar, e espero é que fature mais do que faturou lá. Eu acho que é preciso tapar o francês e o Al-Morati. Está um jogador top agora, muito jeito fazia ao Porto. É daquele típico, é um típico jogador que nós temos que ver uma coisa: o Sérgio Conceição não queria um jogador para substituir o Danilo, não é? Ele prefere jogar com dois em frente da defesa, no meio campo, do que com um, como o Grujic, e mais um, ou um, como o Grujic, e mais dois. E o Al-Musrati era um jogador que fazia perfeitamente bem essa situação, porque é um jogador que consegue jogar em frente da defesa, mas consegue também transportar jogo e tem uma qualidade de passe muito acima da média. É um jogador que eu gosto muito de ver a jogar, e veio do Rio Ave. Eu tive as minhas dúvidas quando foi para o Braga, mas o que é certo é que está a deitar cartas. O que é importante é que o Luís Dias também só dê assistências, porque se ele remata, provavelmente poderá ser expulso. Espero que ele até comece o jogo no banco, que assim pelo menos temos mais hipóteses de, depois de estarmos a ganhar por 3 ou por 4, como o nosso Mister disse, 11 contra 11, aí sim meter o Luís Dias, porque mais minuto, menos minuto ele faz um remate e é expulso, mas assim o jogo já está a acabar e já não temos esse perigo de estar a perder o jogo. Olha, eu perguntava agora aqui também ao Sr. Ricardo Barbosa, já que também está aqui connosco. Ele fez essa questão prévia de dizer que não era muito não percebia muito de táticas, mas eu gostava de fazer aqui uma questão sobre o Francisco Conceição. Se achava que, por exemplo, este jogo seria ideal para vermos o Francisco Conceição de início no Futebol do Porto? E eu acho que hoje ter essa ousadia, digamos. Eu acho que o Francisco Conceição já demonstrou que é um desequilibrador. Tem realmente um toque de bola curtíssimo. É muito difícil de travar, e penso que se calhar não tenho apostado tanto nele por essa condicionante que a meu ver não devia existir, de ser filho do nosso treinador. Mas acho que, inquestionavelmente, se me pergunta, que se não for hoje, porque realmente é um jogo de grande responsabilidade, e provavelmente Sérgio Conceição quer tentar alcançar um resultado que lhe permita depois fazer as substituições com maior comodidade, digamos. Mas eu acho que, a não ser hoje, no próximo jogo, penso que seria, até seria justo que o nosso menino, que também podemos assim chamar, pudesse entrar de início. Penso que sim. Muito bem. Paulo Bizarro, eu agora queria-te aqui fazer uma questão que é, isso foi abordado, e já estamos aqui a falar também um pouco da conferência de imprensa do Sérgio Conceição que antes viu este jogo, e eu gostava de te perguntar sobre o tempo de jogo, que houve aquela questão que o Sérgio Conceição até colocou, a dizer que às 4 da manhã ainda estava a analisar o jogo do Sporting por causa do tempo de jogo. Concordas com o Sérgio Conceição que realmente tem que se mudar a mentalidade um pouco da forma de jogar em Portugal, e também quebrar esse tempo de jogo? Aquilo realmente também foi ridículo no jogo com o Sporting, aqueles 3 minutos de desconto, e eu gostava também de ouvir a tua opinião sobre isso.
Bruno, é óbvio que eu estou inteiramente de acordo com o Sérgio Conceição. A minha única dúvida é que não sei se ele devia ter dito isso, porque sujeita-se a mais um castigo, porque cada vez que aqui se abre a boca alguém do nosso lado, sujeita-se a um castigo. Portanto, provavelmente era escusado falar nisso, porque é uma coisa tão óbvia. Ou seja, nós somos uma equipa que mais presenças tem na Liga dos Campeões e, portanto, todos os portistas estão habituadíssimos a ver jogos de alto nível e com alta rotação na Champions League. E, efetivamente, quando nós, ou pelo menos vermos mais e com muita atenção, acredito que os nossos adversários tenham a azia suficiente para não ver com tanta atenção os nossos jogos na Champions League. E, portanto, quando nós vemos os jogos da Champions League e logo a seguir vamos com um jogo interno do nosso campeonato nacional, nós percebemos claramente as diferenças de ritmo. E as diferenças de ritmo não são impostas só por uma equipa, são impostas pelo jogo em si, pela dinâmica de jogo e pela forma como as duas equipas estão em campo. E, efetivamente, aqui em Portugal, as equipas entram em campo para tentar ver qual é o mínimo de tempo que conseguem jogar. Isso é mais que evidente. Quanto menos tempo jogarem, mais hipóteses têm. E, portanto, agora, que fazia bem ao futebol português, fazia, principalmente tendo em conta depois quando vão competir lá fora. Se realmente o futebol português está interessado nisso, eu tenho sérias dúvidas que o esteja na sua globalidade. Porque isso são coisas muito fáceis de mudar. Isso basta dar instruções aos árbitros para agir de determinadas maneiras se eles quiserem. Agora, o que nós vemos aqui não é isso acontecer. Nós vemos que os próprios árbitros contribuem e de uma forma incrível para que os jogos tenham pouco tempo de jogo efetivo. E, portanto, não me parece que isso e depois tem outra questão, porque uma ação gera reação, não é? E, portanto, o que é que se passa no futebol português? Um jogador no futebol português sabe que só vem soprar por trás ou se encostar a ele se deixar cair, o árbitro marca inevitavelmente falta. E, portanto, joga-se desta forma. No momento em que os árbitros mudarem a sua postura e deixarem o jogo fluir, os próprios jogadores entendem essa diferença de comportamento e de juízo dos próprios árbitros e o futebol em Portugal muda. É tão simples quanto isso. Mas eu volto a dizer, e para terminar esta minha intervenção, na realidade eu não acredito que as estruturas do futebol português queiram efetivamente mudar isso. Há aqui uma questão que eu coloco muitas vezes, que é, mesmo depois dos 90 minutos, o facto de ser permitido fazer alterações, eu acho que já não deveria ser permitido. Há aquela questão de que pode ser feita as alterações, sendo que as alterações são pedidas antes do minuto 90, não é? Depois já se fazem para lá da hora, não é? Mas eu acho que isso também deveria também de estar em cima da mesa. Gostava também a opinião aqui do Telmo sobre isto e já agora do Nuno Neto. Não sei quem é que quer começar. Força, Telmo. Força, Telmo. Sim, eu tenho uma opinião muito clara sobre isto, que é: toda a gente fala do tema cultural e que é cultural, e eu acredito que possa ser, mas a verdade é que, como nós também sabemos, as regras, isso não é nenhuma ciência. As pessoas culturalmente podem ter um padrão, mas depois elas agem e têm ações mediante o contexto onde estão. O que eu quero dizer com isto isto é muito bonito dizer que é cultural porque é português e porque é país latino, não sei o que é, mas quando um treinador português vai para outro país, ele consegue seguir as regras daquele país, ou que ele vai para um grande campeonato, Premier League. Ainda há pouco tempo, acho que foi o Vitor Pereira disse que estava na China e que na China ele falou uma vez ou um jogo ou outro, mas depois deixou de falar, porque na China os castigos era para aí 2 ou 3 meses de castigo e para aí metade ou 2 ou 3 ordenados. Ou seja, a verdade é que as pessoas fazem as regras que seguem as regras que lhe obrigam a seguir. E nós aqui seguimos as que nos obrigam a seguir. É como nós, eu às vezes quero fazer uma coisa de uma forma, porque posso ser preguiçoso ou porque não ter vontade de fazer. Se me obrigarem a fazer daquela forma, eu faço. Se não obrigarem, eu faço como quero. Isto é como tudo. No futebol, eu não vou culpar só os árbitros, mas um dos pontos principais onde era possível mudar isto, obviamente que é onde estão os agentes das leis do jogo, porque se eu der 15 minutos ou se eu der 20 minutos,
ou se eu vir um jogador deitado no chão e se eu continuar o jogo porque percebo que ele está a simular, ele se calhar não vai fazer. Agora, se continuarem a compactuar com isso e os jogadores deitam-se e o jogador diz, mas eu não sou médico, então se eu não sou médico eu tenho que chamar a equipa médica, ou então isto já são muitos minutos, eu não posso dar muitos minutos, ou então como isto é o jogo com o líder do campeonato, que é o Sporting, eu já não posso fazer o que se faz no Dragão quando o Porto recebe o Moreirense ou o Paços de Ferreira, que muito bem, muitas vezes são dados 8 minutos, mas porque é que o Sporting já não se pode dar, porque se o Sporting sofrer um golo aos 95 já vem tudo abaixo, e o Varanda já vai falar, e isto é o futebol que temos, é o futebol que temos, e não vale a pena dizer que é mentalidades, ou que é os jogadores, ou os treinadores, porque isto também é um pouco contra nós próprios. Por exemplo, porque é que o Sérgio Conceição tem o feitio que tem, mas porque é que ele tem uma atitude no campeonato e na Liga dos Campeões tem outra? Então ninguém consegue perceber isso. Muito bem, ele é inteligente, então ele tem o feitio dele como treinador e como pessoa, e ele age mediante as regras que lhe metem no jogo. Na Liga dos Campeões, toda a gente sabe a exigência que há e a seriedade que tenta que se haja, que aconteça, sabendo que às vezes também não acontece sempre, mas há muito mais do que no nosso campeonato. E nós vemos o Sérgio Conceição, toda a gente diz que ferve em pouca água e é muito nervoso e não sei o quê, e ele na Liga dos Campeões tem condutas exemplares. Qual é que é a justificação? Toma Xanax ou antes do jogo? Toda a gente devia perceber isto. As pessoas agem conforme os comportamentos que são impostos, e na Liga ninguém quer impor comportamentos, porque toda a gente quer sacudir água do capote e quer em determinadas circunstâncias compactuar com isso. Então, enquanto compactuarem com isso, é isso que vamos ter. E eu não vou falar muito disso, porque é isto que vamos ter. Vai ser mais do mesmo, não vale a pena falar disto. Muito bem. Só para terminar, Neto, não sei se queres acrescentar alguma coisa, senão voltamos aqui à análise ao jogo. Não, eu concordo plenamente com o que o Telmo disse, e a tocar nesse aspecto mesmo, na diferença de atitudes do nosso treinador quando são competições nacionais e quando são competições internacionais. São as regras de cada um, são os limites de cada um, e aqui dá para fazer isso, e é conforme disse o Telmo, o Sérgio Conceição é inteligente e utiliza isso. Relativamente à situação que tu falaste das substituições após o minuto 90, já se tem vindo a falar muito disso, mas tem caído sempre, porque depois tem que se dar o aval se acontecer uma lesão e se a equipa ainda tiver uma substituição disponível, ok? Sim, mas aí é um caso extraordinário, não é? No caso de haver Não é uma lesão... extraordinário, porque basta simular uma lesão e tem que ser substituído, e não se perde mais tempo com a assistência e por aí fora, não é? Pronto. Uhum. E depois, se vier uma ambulância, se for no Restelo, é preciso empurrar, como o Pepe fez e os outros atletas. Porque essas substituições sempre que acontecem, normalmente, tirando aqueles jogos que vai haver um prolongamento a seguir, normalmente é mesmo para queimar tempo, não é? Exatamente. Não, porque geralmente não acrescenta nada de novo, não é? Não, só se for um resultado muito apertado e a equipa até que esteja a favorecer desse resultado e queira meter mais um homem para defender, mas obviamente que vai colocar o homem e vai gastar ali mais um minuto para fazer a substituição. Por isso é que os 3 minutos dados foi ok, aceitava se fosse só uma equipa a fazer substituições, mas foram as duas, não é? Ias falar, Paulo, desculpa. Eu ia dizer que na minha ótica, essa questão das substituições é completamente irrelevante, porque se passar a não ser permitido fazer a partir dos 90, fazem aos 89. Eu acho que aqui a grande questão é esta: deem o tempo de desconto necessário e que efetivamente existe. Ponto. Até podem fazer depois aos 110 minutos, porque o jogo está a ter mais 20 minutos ou 30. E compensa-se por isso. Simplesmente isso. Uhum. Até porque, se os tempos fossem justos de compensação, provavelmente fazer uma substituição aos 91, 92 minutos faria sentido, porque o jogo ia ter 110 ou 112, e portanto não havia muito para jogar. Portanto, acho que a questão não se põe por aí. Põe-se mesmo nas atitudes dos árbitros. E nós andamos aqui sempre à volta do mesmo. O que conta aqui é o comportamento das equipas de arbitragem, porque eles são os juízes das partidas. Para o bem e para o mal. Eles é que ajuizam, eles é que decidem. E, portanto, os jogadores lá dentro vão conforme as regras que lhes são colocadas. E, portanto, se eu sei que se alguém se encostar a mim e eu cair, o árbitro marca falta, eu não vou cair. Claro que eu vou cair. Claro. Uhum.
Olha, e só para terminar aqui esta questão dos árbitros, como é que vocês viram agora a inversão dos papéis aqui do jogo do Futebol Clube do Porto, em termos do Arthur Soares Dias voltar a ser o VAR e depois alterarem agora neste jogo? Como é que vocês viram também isso? Acham que isso foi propositado? Acham que deveria ter sido feito de outra forma por parte da Liga? Qual é a vossa opinião sobre isso também já agora? Muito rapidamente, acho que poderá ser uma maçã envenenada. Estão a dar ao Sérgio Conceição aquilo que ele pediu, não é? Uhum. Só isso, só tenho a dizer isto. No fim do jogo, como dizia outro, prognósticos só no fim do jogo. Fazem essas coisas. Se bem que nós daqui a pouco vamos fazer aqui uns prognósticos para o nosso patrocinador, o Solver, para mostrar também aqui no SEC como é que pode fazer. Sim. Desculpa lá, eu recebi agora aqui a informação que está aqui uma pessoa que não está a ver, faz parte do 00, acho que é o repórter do 00. Deixa-me só dar um bocadinho de trabalho, desculpa lá. Já me levantei uma vez, ele que vai contando durante... Está bem, ele sabe, ele deve estar a seguir esta emissão. Vamos ver se ele sabe contar. Está a ver. Tá. Muito bem. Vamos então, antes de irmos ao momento do nosso patrocinador, eu queria aqui também lançar aqui a questão, também uma vez mais ao Telmo, sobre o Taremi que depois daquele jogo com o Sporting, que falhou aqueles golos de baliza aberta, não é? E depois veio pedir desculpa aos adeptos e a dizer que achas que isso agora, esse jogo vai estar na cabeça do Taremi para o jogo de hoje com o Braga, se jogar, não é? Se for a aposta do Sérgio Conceição. Não, acho que não. Um jogador de profissional e de elite mundial, que é onde o Taremi está, e por isso é que ele veio para o Porto, para poder estar na elite, senão ele podia estar tranquilamente no Irão, onde era o rei, e onde tinha mais dinheiro do que todos os jogadores juntos do plantel do Porto, se calhar. Acho que não, acho que pronto, ele tem muito aquela... Isto é que é mesmo cultural, não é a questão das arbitragens, esta parte de tentar pedir desculpa ou tentar justificar porque reconheceu que não teve sequer ao seu nível, que é mesmo cultural destes países, e neste caso ele sentiu essa necessidade. Acho que não era a obrigação ter feito essa justificação, mas pronto, é cultural, como eu disse, e ele sentiu necessidade de justificar-se, porque é evidente que ele falhou, que ele teve duas oportunidades boas, mas teve duas como ele já teve outras tantas e marcou, e que agora nós estamos a falar do Taremi e achar que foi, ou seja, que foram uma falta de eficácia muito grande, e é verdade que naquele jogo foi, mas se calhar nós temos que dizer o resto, temos que dizer que o Taremi está a ter uma eficácia brutal ao longo da época, que se calhar tem mais golos do que a maior parte da gente estava à espera. Pelo menos não é por ter feito esse comentário, mas eu lembro-me que eu sempre disse desde o início, quando se falava muito da tática do Porto, jogar 4-3-3 com o Marega na frente e que o Marega era o ponta de lança e tínhamos outros pontas de lança. Eu lembro-me que já na altura, e já foram há 3 ou 4 meses atrás, eu disse que o ponta de lança que ia acabar a época que ia ser o ponta de lança e que ia acabar a época do Porto e como ia ser o grande avançado e o grande marcador de gols ia ser o Taremi, porque isso sentia-se que ia acontecer. E pronto, e acho que o Taremi tem feito uma época extraordinária. Obviamente que aqui ou acolá tem algumas oportunidades desperdiçadas, como o Paulinho do Braga tem, como o Darwin do Benfica tem 500, como o Sporar ou o Tiago Tomás do Sporting também, enquanto o Sporar esteve lá, também tiveram 500. Portanto, é o que eu digo, se calhar neste momento dos 4 grandes ainda não tenho essa métrica para dizer, mas se calhar é o avançado mais eficaz, e em número de golos também há de andar por lá perto. Portanto, é tranquilo, de toda a gente sabe que o Taremi é quase ali mais 10 neste momento, que vai jogar, e acredito que vai marcar golos. É uma questão de tranquilidade. Ele tem a confiança do treinador, de certeza, por isso é que joga sempre também. Nós antes dizíamos isto do Marega, mas agora é verdade que o Marega também joga, por isso é quase, se calhar, ele, o Taremi mais novo, mas na verdade
agora quem joga sempre é mesmo o Taremi, porque mesmo às vezes quando é para sair alguém durante o jogo ou para poupar num outro jogo, quem sai é o Marega, portanto é voltar ao normal, é marcar um golo hoje, que é o que espero que vá acontecer, e obviamente que toda a gente se esquece das suas oportunidades, e também, na minha opinião, não foi só por as suas oportunidades, como eu disse há pouco, agora fala-se dessas duas oportunidades, porque também eu penso que o Porto levou o jogo muito em demasia para a segunda parte, e pronto, e essas oportunidades apareceram na segunda parte, e claro que agora nós sentimos que fizeram falta, mas também acho que o Porto teve alguma responsabilidade de não tentar entrar no jogo, por exemplo, como fez contra o Benfica no ano passado, quando estava a 7 pontos, em que triturou o Benfica desde o primeiro minuto. E neste jogo não fizemos isso. Também, se calhar, não tivemos... Pronto, eu estive no estádio, não fomos empurrados pelos adeptos como fomos nesse jogo com o Benfica, não tínhamos os adeptos. Pronto, eu percebo que são jogos diferentes, mas nesse jogo toda a gente percebeu que o Porto ia derreter o Benfica. Não só não aconteceu no resultado, porque também o guarda-redes do Benfica teve bem e porque o Porto falhou alguns gols, porque senão não era o 3-2 que ficou, era um 4 ou 5-2. Portanto, só para responder, sim, acho que o Taremi vai estar num bom plano e vai marcar, quase com toda a certeza vai marcar hoje. Olha, tem aqui o Filipe Portela a dizer que não estará o Taremi a acusar algum cansaço, também está aqui a comentar. Não sei se algum quer também responder sobre isso. Nuno Neto, sei que estás aí também já atento ao 11 do Fogo do Porto, não é? Daqui a pouco vamos lançar aqui o 11. Antes disso, gostava de perguntar, o Taremi está no 11? Já agora? O Taremi não está no 11. Estás a ver? Olha, estávamos aqui a falar precisamente do Taremi e não está no 11. Muito bem. Vamos começar o jogo com 10. Vamos começar com 10. Sim, está o Marega. O Marega está? Lá, e está lá o Luís Dias, portanto. Ok. Primeiro remate, primeiro vermelho. Já lá vamos lançar a equipa. Antes disso, só para responder aqui ao Filipe Portela, achas que o Taremi está a acusar algum cansaço? Alguma fadiga? Eu acho estranho o Marega tem saído consecutivamente por volta dos 70 a 75 minutos. E o Taremi não. E o Taremi vem de umas épocas seguidas a jogar de 8 em 8 dias. E agora tem feito... não contabilizei a quantidade de jogos seguidos que ele fez de 3 em 3 dias, com algum descanso, às vezes, em vez de ser 3, de 4, mas fez à vontade uns 10 jogos seguidos. E o que é certo é que ele tem vindo sempre a render e tem demonstrado um espírito de equipa e um espírito de dragão brutal em todos os jogos. Sinceramente, estava a contar com ele agora a jogar de início. Mas acredito que possa haver aqui uma gestão também. Está no banco, é certo. Acredito que possa haver aqui uma gestão, porque vem aí o jogo da Juve, ainda vamos jogar contra o Gil Vicente, mas o que é certo é que não dá para tirar muito bem essa dúvida, porque durante os 90 minutos ele pelo menos não demonstra isso. Muito bem. Eu vou aqui já dizer qual é o 11 do Fogo Porto. Aliás, já está a passar aqui em rodapé nesta live. Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Pepe e Sartre. Havia aqui a questão do Pepe que estava em dúvida também. Depois Grujic, Uribe, Otávio, Dias, Marega e Corona. Mantém-se também o Marega, como estávamos a falar, no 11 inicial. Daqui a pouco vamos então olhar para esse 11. Antes disso, vamos lançar aqui um momento do nosso patrocinador e já voltamos outra vez à análise a este 11 e ao jogo do Porto com o Sporting Clube de Braga. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.
Estamos já aqui a ver o site solverde.pt. Podem-se registar aqui no site, e eu vou partilhar agora também aqui convosco uma imagem que é sobre o novo patrocínio que nós temos e o novo bónus que nós temos através da inscrição da página Super Portista. Aqui está, portanto, basta registarem-se, fazer um primeiro depósito em solverde.pt, colocar, isto é importante, através no registro, colocar a palavra portista, assim que se registarem, e depois fazer a primeira aposta até 50 euros, e se perderem em 24 horas recebem o valor total da aposta, e se ganharem, como é óbvio, recebem o lucro dessa aposta que fizerem. Nós aqui vamos, como habitual, vou adicionar uma vez mais aqui o Paulo Bizarro, o Nuno Neto e o Telmo, para fazermos aqui uma aposta agora aqui sobre os próximos jogos. Se calhar até fazia aqui já como estamos na Taça de Portugal, fazia aqui do jogo do Porto e do Benfica. Eu vou adicionar dentro de instantes, só aguardar aqui para pedir aqui, exato. Aqui está, uma vez mais o site solverde.pt. Vamos então aqui à Taça de Portugal, que é a competição que hoje o Fogo Porto joga. Vamos aqui ao jogo Porto-Braga, e pedia se calhar aqui ao Telmo. Telmo, tu costumas acertar mais nos resultados? Não sei se é verdade, se é mentira, estou a dizer à sorte. Olha, diz-me qual é que vai ser o resultado correto para hoje, qual é o teu prognóstico? Vou dizer o prognóstico que eu comentei há bocado quando entramos aqui no início da sessão, 2-0 para o Porto. Muito bem, eu vou selecionar aqui 2-0 para o Futebol Clube Porto, e vamos voltar aqui ao solverde.pt, página nacional, e vamos aqui agora uma vez mais, Taça de Portugal, e vamos ao jogo Benfica-Estoril, e eu pedi aqui ao Nuno Neto. O Nuno Neto costuma também ter bons prognósticos. Sempre. O resultado correto. Não sei o que é que o Telmo está a rir, mas pronto, resultado correto, exatamente. 0-0. 0-0? Sim. Muito bem, 0-0. Vamos colocar então os 50 euros, que seria a nossa aposta, e portanto será, neste caso tínhamos um lucro de 4.250 euros, no caso de acontecer estes dois resultados. Portanto, o Foco Porto vencer por 2-0 o Braga e o Benfica empatar a 0 com o Estoril, o que nada é impossível, não é? E portanto depois ganharíamos este montante. Caso caso nenhum destes resultados se verificasse, receberíamos novamente os 50 euros da nossa aposta de volta. Por isso, já sabem, registrem-se aqui no solverde.pt com o código promocional Portista, através da página Super Portista, é um exclusivo para nós, e tenham estas vantagens. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Eu ouvi um eco qualquer, não sei qual de vocês é que tem o telefone mais alto ou o computador, mas parece que já está melhor. Agora parece que está melhor. Muito bem, vamos seguir então com essa análise. E eu pedi aqui já ao Nuno Neto, que há pouco já estavas a falar se estava aqui o Taremi ou não, e que tinhas pena do Taremi não estar. Depois, mais novidades no 11 inicial do Foco Porto. Existe Diogo Costa, que já era expectável, não é? Jogos da Taça de Portugal. Como é que vês este 11 também? Como é que eu vejo? Uma dúvida na linha da frente, se será Corona e Marega ou Dias e Marega. Deduzo que será mais o Dias, ou até o próprio Otávio. Acho que vai ser mais por aí. O Diogo Costa nós já estávamos a contar. O Sarr, o Zaidu não tem andado bem. O Zaidu não tem dado aquela rotação que tinha no início da época. Não podemos também estar a culpar o Zaidu por isso. Mais uma razão, conforme eu falei ao bocado do Taremi,
vem, principalmente até o Zaidu, que há 2 épocas atrás estava a jogar numa equipa do campeonato de Portugal, não está habituado a este ritmo, nem a ter um rendimento estável e alto em todos os jogos. Provavelmente estará mesmo a precisar de descanso e agarrá-lo para aqueles jogos, provavelmente tipo Juve. Na situação do meio campo, vai dar aquilo que eu tinha falado há bocado. Não é uma situação que o Sérgio Conceição queira. Por aquilo que eu conheço, não é uma situação que ele queira. Agora, o Grujic é um jogador mais fixo. É um jogador com uma qualidade de passe, curto e média distância, peço desculpa, muito boa. Tem vindo a melhorar de jogo para jogo. Vai libertar um bocadinho mais o Uribe. E consequentemente vai dar um bocadinho de mais liberdade também ao Otávio a nível de recuperação defensiva. As alterações não serão muito drásticas. O Grujic acho que vai ser importante também por a situação que eu falei ao bocado do Francésio, para controlar melhor aquela zona frontal em frente à nossa área, que o Francésio já molhou a sopa contra nós nos últimos jogos. E isso, tudo ali na zona central, em que fica sempre a faltar um homem para sair nas 2 situações em que o Francésio rematou. Acho que vai dar muita liberdade à zona, à parte mais ofensiva, para se fazer uma pressão mais alta. Quando é Uribe e Sérgio, quando da saída do nosso adversário, quer o Uribe, quer o Sérgio estão a jogar numa linha mais adiantada. O Grujic certamente que já treinou isso, portanto também não iremos ver grandes diferenças por aí. Independentemente deste 11, é jogar à porta e é ter o controle do jogo. Acho que tem faltado um bocado por aí nos nossos jogos, ter o controle do jogo e ganhar o jogo. Olha, eu queria perguntar agora aqui também ao Ricardo Barbosa o que é que acha deste 11, já agora, e se alterava aqui alguma coisa no ponto de vista do adepto? Não, acho que é um 11 que vem muito ao encontro do jogo da primeira mão. Penso que o Sérgio Oliveira sairá por denotar alguma fragilidade física neste momento. O Taremi, espero que seja por isso e não tanto por o Sérgio Conceição não querer entrar com os melhores. O Fábio Vieira também saiu porque o Otávio está disponível. Penso que... Não temos aqui o Francisco Conceição como titular, não é? Como estávamos a falar há pouco. Pois não, mas eu também, a minha convicção é que... Tem sido importante a partir do banco, não é? Sim, mas não só, que talvez neste jogo, que é decisivo, como já aqui foi dito, poderia correr mal, que às vezes corre mal, e a responsabilidade era maior. Ele terá a sua oportunidade. Concordo em absoluto que devemos ter muita atenção àquele jogador de Braga experimentadíssimo, que é o Francésio, que aparece sempre nos lugares certos, à hora certa, e que já nos tem causado alguns dissabores. Ter muito cuidado com ele, porque realmente tem feito a diferença. Mas penso que é um 11 que nos dá todas as garantias de que poderemos fazer um grande jogo e ter acesso à final, que é aquilo que todos esperamos, naturalmente. Nós estamos aqui a chegar ao final aqui desta antevisão. Antes disso, ainda vou fazer aqui uma ronda por todos para palavras finais. Dizer-vos também, aqueles que estão aqui a seguir, que estão a comentar aqui connosco, o meu muito obrigado também. Temos aqui gente de todo lado, de França, até de Espanha, temos aqui também gente do nosso país vizinho, da Suíça. Portanto, obrigado a todos os que estão aqui a seguir e a comentar connosco. É sempre um prazer estar convosco e até pegando aqui nas palavras do Sérgio Conceição, claro que ele não falou para os adeptos portistas, ele sabe-se bem para quem é que ele falou, mas falou na antevisão do jogo, nessa conferência de
imprensa que há pouco falámos, falou daqueles que falam com a paixão pelo futebol e aqueles que falam das coisas à volta do futebol, não é? Nós aqui temos essa particularidade e orgulhamos disso, de sermos adeptos que falamos e temos paixão por falar sobre o futebol e sobre o jogo jogado, por isso também aqui fica essa menção. Para terminar, vamos aqui passar primeiro pelo Paulo Bizarro. Paulo Bizarro, se tens alguma coisa mais aqui a acrescentar a este jogo e também a tua opinião sobre este 11, se mudavas aqui alguma peça, se colocavas, por exemplo, Francisco Conceição ou não, de início. Particularmente o Francisco Conceição eu não colocaria no início. Não colocaria no início até porque me parece, não sei se ele estaria em condições de aguentar ao ritmo que ele nos tem dado, os 90 minutos, e portanto acaba por ser uma arma muito importante em determinadas situações, até porque sendo ele jovem, entra fresco e acaba por ter alguma superioridade sobre os adversários mais desgastados nessas situações. Em relação ao resto do 11, não posso dizer se mudaria ou não mudaria, porque não conheço as questões físicas dos jogadores. A mim parece-me que o Sérgio Oliveira estará no banco, talvez um pouco por não estar a 100%, e também porque não sei qual é a gestão que o Sérgio Conceição quer fazer daqui para a frente, porque há uma coisa que, apesar de nós gostarmos muito de falar do jogo, não nos podemos limitar a falar do jogo, porque nós temos que perceber que dentro de 2 dias temos mais um jogo decisivo para o campeonato, o que é verdadeiramente inaceitável. E voltamos à tal questão, que este futebol é o futebol que o país quer e quem o dirige quer, porque em imensas situações, mas inclusive cá em Portugal, nós tivemos no início da época, e é bom que toda a gente se recorde, que o próprio Futebol Clube do Porto concordou com o adiamento da final da Supertaça, para dar espaço ao Benfica, para se preparar convenientemente para entrar numa Liga dos Campeões. E apesar de nós nos disponibilizarmos para isso, como todos sabemos, eles não foram capazes. E aqui, o mínimo que se exigiria era que o Futebol Clube do Porto não fosse obrigado a fazer uma jornada este fim de semana 2 dias antes de jogar a Turim numa fase eliminada da Champions League. Portanto, isso é verdadeiramente inacreditável e, obviamente, que nós, na teoria, podemos achar que esta é a melhor equipa, ou outra será a melhor equipa, mas temos que confiar no Sérgio Conceição e nas escolhas que ele está a fazer, porque ele tem que fazer contas a tudo isso. Felizmente nós não temos essa responsabilidade de fazer essas contas. Em relação ao jogo de hoje, eu gostava de alertar todos os portistas que, como já aqui foi dito por quase todos os intervenientes, este efetivamente é um jogo decisivo. Os outros contra o Braga, os 2 últimos mais recentes, apesar de tudo, não foram jogos decisivos. Este efetivamente é um jogo decisivo e, portanto, temos que estar preparados para ter hoje um jogo contra um país. Porque é isso que vai acontecer. Nós hoje vamos jogar contra um país. Porque temos o país inteiro hoje a torcer pelo Sporting de Braga. E aquilo que eu espero é que nós consigamos, e a análise ao jogo e à questão tática já foi feita pelo Nuno Neto e pelo Telmo, aquilo que eu espero é que, porque alguém ainda há pouco dizia que o Grujic era bom porque normalmente tem-nos faltado ali um homem à entrada da área e onde o francês tem feito os golos. Pois tem faltado um homem porque nós estamos a jogar com 10 ou com 9. E essa é que é a principal questão. Aquilo que eu espero no jogo de hoje é que nos deixem chegar até ao fim do jogo com 11 jogadores e que não haja arbitragens vergonhosas, uma delas do protagonista também de hoje, que ainda aqui há pouco tempo assistimos a uma arbitragem vergonhosa na Pedreira. Portanto, eu não tenho medo. Agora, se me perguntarem, eu digo, neste momento estou cheio de medo do jogo. Estou cheio de medo porque já não nos custa falar de arbitragens, porque efetivamente o que nos tem acontecido é inacreditável. E neste jogo, se o jogo for 11 contra 11, nós já mostramos recentemente claramente que somos superiores a este Sporting de Braga. O problema são as incidências de jogo e para onde os tais juízes de campo têm levado as partidas. E, portanto, espero que nos deixem, para terminar, espero que nos deixem rematar a baliza. Uma coisa normal no futebol, que nos deixem fazer isso.
e que não façam tudo e mais alguma coisa que está ao alcance de quem decide para rapidamente nos subtraírem jogadores. Se isso não acontecer, eu estou claramente convencido que nós estaremos na final desta Taça de Portugal. Olha, eu espero que seja a primeira vez aqui no dia do jogo que tu faças essas menções e que não se concretizem, não é? Porque ultimamente tens realmente alertado e as coisas têm acontecido mesmo, precisamente. Não é? É que mesmo no jogo com o Sporting, agora não vamos voltar ao jogo com o Sporting, mas até aí nós poderíamos ter algumas razões de queixa. É verdade que para aquilo que nós estamos habituados, foi uma excelente arbitragem. Para aquilo que nós estamos habituados a que nos aconteça nos jogos, nós nem falamos na arbitragem porque temos que considerar uma boa arbitragem. Pelo menos eu peço hoje uma arbitragem ao nível do jogo com o Sporting. Já nem vou mais além do que isso. Uhum. Muito bem. Obrigado, Paulo, uma vez mais por esta participação aqui no dia do jogo. Vou passar aqui para o Telmo. Telmo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui ao que foi dito e para terminar. Sim, muito rápido, só se calhar para juntar um pouco em conclusão ao meu raciocínio há bocado inicial, quando ainda não sabíamos o 11 do Porto. Pronto, eu fiquei na dúvida se o Porto poderia entrar no jogo de uma forma mais agressiva e mais assertiva no que era o seu plano tático de organização ofensiva, mas também, como eu tinha dito, isto é um jogo de segunda mão e, pese embora seja muito ligeiro, o Porto tem vantagem neste momento. Portanto, o que me parece pelo 11 é que o Sérgio Conceição também está a jogar um pouco com isso. Também, se calhar, podem estar de acordo com o que já disseram até o momento, fazer alguma gestão física, também concordo que pode estar a fazer, principalmente no Sérgio Oliveira, porque foi um jogador que não treinou durante a semana. O Pepe também não treinou, mas que, pelos vistos, está em melhores condições. O Sérgio Oliveira também sei que não treinou e pronto, e está a ser resguardado. Havia essas duas dúvidas. Depois, no plano mais tático... A vantagem do Pepe para o Sérgio Oliveira é que o Pepe é um jovem, portanto, ainda tem 38. muitos anos pela frente. Sim. Tem a minha idade, ainda podia jogar à bola. Não, mas agora a sério, eu acho que o Sérgio Conceição está a dar um cariz um pouco mais tático ao jogo de estratégia do que eu estava à espera. Pronto, esperemos que corra bem. Há aqui algumas características que podem insinuar que pode correr bem, que é, por exemplo, o Braga também está desfalcado do Sequeira do lado esquerdo, e quem tem fechado aquele lado tem sido mais o Galeno a fazer o corredor todo, e o Borja, quando joga como terceiro central descaído para a esquerda, acaba por fechar um bocadinho. Mas pronto, como sabemos, o Braga joga com 3 centrais, e depois joga com 2 laterais projetados, que normalmente é o Gaio, e o outro normalmente era o Sequeira. E agora quem está a fazer Sequeira é o Galeno, e obviamente que não tem a mesma propensão defensiva que tem o Galeno, que tem o Sequeira, e eu espero que o Porto também aproveite um pouco essa situação para meter muitas vezes quem jogar daquele lado, que acredito que seja o Corona, e também o Marega entrar muitas vezes por ali. Depois, a parte tática que eu queria dizer, o cariz tático, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas eu vejo duas abordagens, também acho que no sentido do que o Nuno tinha dito há bocado, ou se o Porto jogar em 4-4-2, eu acredito que vai jogar o Luís Dias na frente com o Marega, e joga na mesma o Otávio mais descaído pela esquerda e o Corona pela direita, como é normal. Mas como o Porto está em vantagem na eliminatória, como o Braga também, no espaço central, no corredor central, nos médios, também já foi dito aqui, Francés, Almorrati, tem muita intensidade e muita pressão no que é o jogo interior do Braga. O próprio Ricardo Horta ocupa muitos movimentos interiores que é preciso o Porto condicionar. Mas mais do que isso, mais do que condicionar o adversário, é a forma como o Porto se projeta para o ataque e salta na pressão quando ganha a bola. Ora, como nós sabemos, um dos jogadores muitas vezes influentes nesse momento, na primeira fase de construção, mas mesmo na transição ofensiva, é o Sérgio Oliveira. Não estando o Sérgio Oliveira e estando o Gruitch, que não tem essas características, é preciso um jogador que faça isso. Portanto, eu acredito que o Otávio é um jogador que por si só já joga muitas vezes com a potência do corredor interior, mas eu acho que mesmo no plano estratégico ele vai jogar muito mais por dentro hoje, como um terceiro médio, com muita chegada, se calhar, às zonas de finalização, como também já foi dito aqui, e vai deixar talvez o corredor esquerdo para o Luís Dias e o corredor direito para
para o Corona e o Marega na frente. Eu acho que desconfio que o Porto pode voltar um pouco ao que foi o início da época, porque é um jogo pontual, é um jogo de segunda mão e é um jogo que o Porto, pese embora seja ligeiro, está em vantagem, e o Braga tem esta nuance de pelo lado esquerdo ter alguma dificuldade em fechar e jogar com 3 centrais. Pronto, para quem esteve no futebol, quando jogas contra uma defesa de 3 centrais e ainda por cima eles são quase todos um bocado lentos, se eles apanharem jogadores que não sejam referências e sejam rápidos, têm mais dificuldades do que ter lá uma referência. Também acredito que possa passar por aí. O Porto não querer, o Sérgio Conceição não querer dar uma referência, que neste caso seja o Marega, mas que o Porto tenha muita intensidade e muitos movimentos de penetração dos jogadores a entrar em ruptura, como é o Luís Dias, o Corona e o Otávio. Toda a gente sabe que são fortíssimos. Acho que pode passar por aí. Muito bem. Neto, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. Olha, tem aqui o Vítor Gustavo Torres a dizer isto. Otávio era bom entrar como terceiro médio. Não sei se também queres acrescentar aqui mais alguma coisa. Sim, eu há bocado não quis falar porque foge um bocadinho ao que tem sido normal do esquema tático da nossa equipa, mas com este 11 dá perfeitamente para jogar, conforme disse o Telmo, como nós jogámos no início da época. Não sei se irá tirar alguma preponderância à nossa parte mais ofensiva, mas é perfeito aquilo que o Telmo disse. Eu defrontei várias equipas já com as centrais e sendo os centrais lentos e não estando muito bem rotinados, que é o caso, 3 homens rápidos lá na frente é meio golo quase. Numa outra situação a equipa vai acontecer perigo, a equipa adversária vai se encolher mais, porque vai perdendo sistematicamente confiança e poderá correr por aí, poderá ser por aí. Eu acho que quando houver o apito inicial do árbitro é que vamos tirar essas dúvidas todas, mas é conforme disse o nosso convidado Ricardo Barbosa, independentemente de quem joga, este 11 dá total confiança para que nós possamos passar a eliminatória e principalmente ganhar o jogo. Portanto, uma outra situação não estou muito preocupado. Acho que de uma forma ou de outra conseguimos levar este jogo e espero que seja por 2-0 para ganharmos a aposta. Muito bem, exato. Muito bem. Ricardo Barbosa, termino consigo, que foi hoje o nosso convidado aqui do programa Dia de Jogo da Antevisão, e gostava também de perguntar se tem algum prognóstico, se costuma apostar ou se tem algum prognóstico para este jogo hoje. Eu arriscaria um 3-1. Uhum. Muito bem. Acho que ficava contente porque passaríamos à final e acho que 3 golos estavam a fazer falta para levantar um pouco a moral da equipa. Penso que estamos a precisar, estamos a criar muitas oportunidades e e teríamos que fazer um grande jogo e penso que vamos fazer. Estou sempre nessa expectativa, no sentido de estarmos na final e como diria alguém, do nosso grande contentamento, as finais são para se ganhar. Exatamente. E é a terceira, neste caso, do Sérgio Conceição, se ele lá chegar, não é? Sim, e agradeço muito o convite, foi um prazer enorme estar convosco e esperemos que seja a primeira de muitas, não é? Esperemos que seja a primeira de muitas. Okay. Sempre que for convidado e puder, terei todo o gosto. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Obrigado. Muito bem, foi então o programa Dia de Jogo, hoje aqui uma vez mais em direto no YouTube, Facebook e Twitter da página Super Portista. Já sabem, partilhem aqui os nossos conteúdos para chegarmos a cada vez mais portistas espalhados por todo o mundo. Agradecer àqueles que estiveram aqui durante esta hora aqui connosco e que comentaram também e fizeram aqui e tiveram aqui nesta nossa conversa, interagiram connosco. Muito obrigada e obrigada por seguirem a página Super Portista. Nós voltamos no próximo sábado para mais um dia de jogo. Até lá, esperemos que o Futebol Porto chegue a mais uma final da Taça de Portugal. Vamos esperar e aguardar que o Futebol Porto vença hoje o Sporting Clube de Braga. Obrigado a todos e uma boa noite.
Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar já está no sangue. Esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia. Esta alegria de poder festejar, sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.